O Jornal do Ônibus está no ar com os seguintes destaques. Suzantur perde o direito de operar linhas do grupo Itapemirim e Águia Branca deve assumir as operações. Guanabara inclui veículos leito-cama em operações de turismo. Fim da aviação real provoca tumulto no Paraná. São Paulo deve receber mais de 100 novos ônibus elétricos nos próximos dias. E você vai ver também. Governo do Paraná apresenta projeto do Terminal Metropolitano de Londrina. Rio de Janeiro deve contar com mais de 5.000 ônibus elétricos nos próximos anos, garante Maína Celidônio. Gontijo realiza a campanha de São João e G8 de testes finalmente inicia as operações. Sistema Flatbus da Mercedes-Benz traz novidades em telemetria e gestão de frotas. No noticiário internacional, tecnologia em testes promete dar fim aos ônibus articulados. O que está por trás dessa novidade? E ainda, Princesa dos Campos no caminho de Santiago de Dois Vizinhos, no Paraná. O Jornal do Ônibus está no ar com essas e outras notícias do mundo rodoviário para você. Participe do nosso programa com o seu comentário. Olá, boa noite para você. O Jornal do Ônibus está no ar. E você, claro, reparou na nossa nova identidade visual. O JO tá de cara nova, para deixar a gente mais conectado, a gente mais perto de você. Mas é aquilo, o nosso compromisso se mantém, aquele compromisso de sempre, informar você com credibilidade, isenção e imparcialidade. Vamos juntos, numa nova era aqui no JO. E olha, tem um recado muito importante para vocês no final do vídeo. Assista inteiro, tem bastante notícias. E lá no final, um recadinho para vocês. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, revogou a liminar que prorrogava por 180 dias o contrato da Suzantur para operar as 125 linhas interestaduais do extinto e falido Grupo Itapemirim, abrindo caminho para que a aviação Águia Branca assuma as operações por meio de arrendamento emergencial, conforme decisão homologada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Águia Branca foi homologada para um novo arrendamento de 12 meses, prorrogáveis, se necessário, por mais 12, com oferta de pagamento de R$ 3,2 milhões mensais, incluindo linhas, guichês, ônibus, salas VIP e marcas da Itapemirim. A empresa deverá iniciar as operações em até 60 dias e efetuar o primeiro pagamento em 45 dias após o início da transição. A proposta não obriga a Águia Branca a assumir dívidas do Grupo Itapemirim ou da Suzantur. Caso a Águia Branca não aceite as condições impostas pela Justiça, a operação será oferecida à Expresso União, do Grupo Comporte, segunda colocada nos lances, que propôs R$ 1,7 milhão por mês, cerca de 5,1% da receita líquida. A Suzantur, cuja prorrogação foi invalidada, pode ainda recorrer, mas sem vantagens no futuro leilão definitivo da UPI, Unidade de Operação da Itapemirim. A decisão reforça que a Justiça considera prioritária a proposta mais vantajosa para os credores, desde que não comprometa a continuidade dos serviços. A revogação da liminar que mantinha a Suzantur no comando das linhas da falida Itapemirim marca não apenas uma mudança operacional, mas sim um divisor de águas no transporte rodoviário nacional. A entrada iminente da Águia Branca, uma das operadoras mais tradicionais do país, reacende o debate sobre o monopólio no setor. Uma empresa com uma massa operacional tão grande e extensa, querendo abocanhar mais 125 linhas. Ao oferecer um valor fixo mensal de 3 milhões, independentemente da receita, a Águia Branca demonstrou confiança no potencial das linhas do Grupo Itapemirim. Mais que uma proposta financeira agressiva, foi uma afirmação de capacidade logística e operacional da empresa, que ao oferecer esse valor,
dá um checkmate na Suzantur pela disputa da Itapemirim. Suzantur essa que paga hoje por mês cerca de R$200 mil. A Justiça acerta ao estabelecer obrigações claras à nova operadora, com o início das operações em até 60 dias e o primeiro pagamento em 45. Ganha o passageiro, que verá uma transição mais previsível e menos caótica. Ganha, de certa forma, o mercado, e começa a ver com mais nitidez. Ganha também o mercado, em partes, e começa a haver uma tomada de operação do Grupo Águia Branca. Mas, e a Suzantur? Não seria desrespeito com a empresa que foi quem de fato reergueu as operações da Itapemirim após anos e anos de má prestação de serviços nas gestões Cola e Piva? Não faltou por parte da Justiça consideração pela Suzantur pelos investimentos feitos com ônibus novos, 0 km, reerguendo as operações de uma das maiores empresas do país, que estava em situação decadente, que mesmo pagando menos, vai entregar para a Águia Branca toda a operação já montada, de bandeja. Nós temos mostrado aqui no canal o empenho da Suzantur nesses últimos anos. Trouxe a Itapemirim de volta, conquistou novamente os passageiros e vai entregar o bonde já encaminhado para a Águia Branca. Foi um checkmate, porém, não a cartada final. O leilão tá aí, a Suzantur pode participar. E ainda tem recursos para recorrer. A Águia Branca, sem dúvidas, é uma excelente empresa, disso não temos dúvidas. Mas, a assumir mais 125 linhas em uma operação no qual ela já domina e é muito grande, não seria aumentar um monopólio que já é extenso? Fica a reflexão. A Princesa dos Campos lançou um ônibus temático do Caminho de Santiago, que vai operar a linha Curitiba Dois Vizinhos, dentro do Paraná. A ação visa fortalecer o turismo regional, apoiar projetos sociais e valorizar as comunidades atendidas pela companhia. O veículo, além de transportar passageiros, servirá para divulgar o Caminho de Santiago de Dois Vizinhos, percurso inspirado na tradicional rota de peregrinação europeia. Com 170 quilômetros de extensão, o trajeto deve atrair turistas de várias regiões, impulsionando a economia local. O projeto foi idealizado por Elcir Francisco Amadei, como uma missão espiritual e de desenvolvimento regional. A iniciativa foi elogiada pelo diretor da Princesa, Alexandre Gulim, como exemplo de como o turismo pode transformar comunidades. A personalização do ônibus é vista como um passo estratégico para ampliar a visibilidade da rota, com o objetivo de torná-la referência nacional e latino-americana. A Guanabara Turismo do Grupo Guanabara está com veículos leito total para o segmento de turismo. A empresa também está estreando uma nova pintura, no estilo black. A Gontijo realizou agora em junho uma campanha especial de São João para valorizar a cultura nordestina e criar experiências marcantes para os passageiros. A campanha passou por cidades do Nordeste e Sudeste, com música, brindes e clima junino, fortalecendo o vínculo emocional com os clientes e gerando repercussão nas redes sociais. Falando em Gontijo, o G8 de testes da empresa voltou após alguns ajustes feitos na fábrica da Scania. A operação começa em breve nas linhas. O fim da aviação real segue provocando mudanças no transporte intermunicipal do Paraná. Vamos lá. Como que ficou a operação, né? Quais empresas assumiram as linhas? Bom, infelizmente nem todas as linhas, né, estão com empresas operando, mas algumas já temos uma definição. As linhas Maringá Paraíso do Norte, Maringá Diamante do Norte e Campo Mourão Paranavaí foram assumidas pela Expresso Nordeste. Vale ressaltar que essa linha de Paranavaí passa em Cianorte. Ou seja, o DR, para atrair empresas, juntou duas linhas, né? A Real operava Campo Mourão Cianorte e Cianorte Paranavaí. Agora é somente uma única linha. Na região de Maringá também teve mudanças. Maringá Paraíso do Norte e o Diamante eram linhas separadas. Agora é somente uma única linha. O itinerário, porém, se manteve o mesmo. Com a unificação das linhas, os horários de 8 da manhã em Diamante e 2 da tarde em Maringá foram cortados, permanecendo somente o horário das 8 da manhã partindo de Maringá e às 4 da tarde de Diamante.
O Maringá-Floraí também foi assumido pela Nordeste, por ser seção da linha de Diamante, contando com ônibus próprios. Os horários são saindo às 6 da manhã de Floraí e às 6h15 da tarde de Maringá. Vale ressaltar, tá? A única linha que a Nordeste realmente assumiu é o Maringá-Diamante. Porém, Floraí faz parte dessa linha. Tanto que o ônibus rodoviário de linha que vai até Diamante vai passar por Floraí. Mas, numa espécie de cortesia, a empresa está colocando uma espécie de veículo metropolitano, assim como a aviação real tinha, entre Maringá e Floraí, cedo e à tarde, para levar o pessoal que trabalha no comércio, nas empresas da cidade de Maringá. O Maringá São Jorge do Ivaí, no momento, segue sem atendimento. Havia uma expectativa de uma operação emergencial da LJ Volpato, que acabou não se concretizando. As rotas Campo Mourão-Araruna e Cianorte-Japurá estão sendo operadas pela NH Transportes, em conjunto com a Expresso Nordeste. Essas duas linhas também ficaram sem propostas no chamamento do DR e, por conta própria das prefeituras de Japurá e Araruna, estão sendo subsidiadas. Essas operações, por meio de prefeituras, tendem a ser emergenciais. No caso dessas duas linhas, vários horários foram cortados, permanecendo apenas os rush. Esse mesmo esquema vale para o Cianorte Terra Boa, que está sendo operado pela SS Sartori Turismo. O Paranavaí Paraíso do Norte está sendo operado pela Expresso Nordeste, em conjunto com a Expresso Nossa Senhora de Fátima, essa sim, já autorizada no chamamento do DR. A rota Campo Mourão-Cianorte passará a ser atendida também pela Expresso Nordeste. Esse trecho será no mesmo molde do Maringá-Floraí, veículos e horários próprios. Essa rota de Cianorte é enquadrada dentro do Campo Mourão-Paranavaí. Aí, como cortesia, bota um carro a mais fazendo somente de Campo Mourão para Cianorte. Já o Paranavaí e o Morama, que era até então atendido pela aviação real, junto da Expresso Nossa Senhora de Fátima, ficará somente uma Fátima, havendo uma ampliação de rotas e horários. A linha distrital Cianorte São Lourenço passou a ser operada pela aviação Cianorte, com tarifa zero. Essa é a única linha em que a Real tinha e que não fazia parte do sistema do DR, por ser considerada uma linha de cunho urbano distrital. As demais linhas que aparecem aqui na tela, infelizmente, seguem até o momento sem a empresa definida. Existem algumas opções alternativas, porém pouco viáveis. Quem utiliza o transporte metropolitano, por exemplo, de Rondon para Cianorte, podem se deslocar para Cianorte no Paranavaí, Campo Mourão. Porém, é ônibus de linha, rodoviário, com passagem mais cara e com pouca oferta de horários. O circular, que o pessoal chama, o metropolitano, infelizmente, não tem previsão de voltar. Vale ressaltar que o chamamento público do DR continua, mas, enquanto não sai a definição para algumas linhas, o órgão entende que é necessária a parceria entre prefeituras e empresas por meio de subsídios para garantir que a população possa se deslocar para trabalhar. O departamento enviou propostas para empresas de fretamento, mas ainda não obteve retorno. A Expresso Nordeste começou a desativar seus primeiros Comil Campione Invictus DD da série 54. Olha só as imagens. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Governo do Paraná divulga projeto do Terminal Metropolitano de Londrina. Na sequência, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. E a seguir, o nosso Sim ou Não de hoje. Bora pro nosso Sim ou Não de hoje. Na sua opinião, é correta a decisão da Justiça em escolher a Águia Branca para as operações das linhas da Itapemirim? Quem sai ganhando e quem sai perdendo? Comente aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Agora é oficial. Todo ônibus novo que for comprado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, deverá vir equipado com ar-condicionado. Com o fim das operações no Paraná,
O Grupo Saritur focará nas operações da aviação real em Varginha e Lavras, ambas cidades de Minas. O CNPJ da empresa também será usado para a compra de veículos novos para o grupo. A Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí pede para que a linha da Pássaro Marrom entre Pouso Alegre e Aparecida passe pela cidade. A tarifa do transporte coletivo de Uberlândia subiu para R$ 4,35 para quem paga no cartão e R$ 5,00 no dinheiro. O sistema Transcol do Espírito Santo recebeu 40 ônibus novos. Esses veículos ajudaram a Marco Polo de São Mateus a bater a marca de 20 mil ônibus fabricados. O sistema Transcol também recebeu para testes um micro-ônibus da Volare movido a GNV. No Rio, a Santo Antônio de Duque de Caxias iniciou os testes com um ônibus 100% elétrico. O modelo em testes é o Azuria 12BR da Higer Bus. A linha em que o veículo está rodando é a 417T, Xerém, Barra da Tijuca. Macaé ganhou uma nova linha de ônibus com tarifa a R$ 1,00. É a T41C, Shopping Plaza Macaé, Trevo da Cancela Preta. Na capital paulista, a A2 Transportes iniciou os testes com o ônibus elétrico da Ancai. No litoral, Ubatuba lançou uma licitação para o transporte coletivo da cidade, no valor de R$ 370 milhões. Em Valinhos, a tarifa do transporte coletivo caiu para R$ 3,70. Passageiros da aviação Graciosa no litoral do Paraná agora podem pagar a passagem por meio do Paze, aplicativo de celular que auxilia no pagamento. Bons números na Mascarello. A produção no segmento de urbanos cresceu 30% com fila de espera para novos pedidos. A Buscar alcançou a meta de 120 ônibus entregues para o Grupo Comporte no primeiro semestre do ano. Novos pedidos estão sendo feitos pelo grupo e as entregas devem continuar nos próximos meses. A Valtur foi autorizada pela NTT a iniciar as operações da linha Passo Fundo-Juína via Umuarama. O transporte coletivo de Altamira no Pará, com passagem a R$ 3,00, agora aceita o pagamento por meio do Pix, crédito, débito, Vale Transporte e o cartão solidário. A Transportes Macabu, fundada em 1997, vai ser renomeada para Nova Macabu, após mudanças societárias. A linha Itabaiana Santos da Gontijo agora tem seção entre Vitória da Conquista e João Monlevade. Nilópolis e São João de Meriti agora são paradas da linha Duque de Caxias São Paulo, da Águia Branca. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro lançou um edital para acordos trabalhistas com ex-funcionários de empresas dos consórcios Santa Cruz e Transcarioca, liberando R$ 9,2 milhões para a quitação de dívidas reconhecidas pela Justiça. Serão destinados 5,1 milhões ao Santa Cruz e 4,1 milhões ao Transcarioca. A oportunidade é válida apenas para credores com processos nos regimes especiais de execução forçada. Os acordos prevêem pagamento à vista com 30% de desconto sobre o valor atualizado, já considerando eventuais pagamentos anteriores. A formalização será feita em audiência de conciliação no Sejusc, em data a ser marcada. O prazo para manifestação de interesse vai até o dia 14 de julho deste ano, exclusivamente pelo site do TRT. Durante o evento Summit 2025, a secretária de Transportes do Rio, Maína Celidônio, destacou que a cidade passou a tratar a bilhetagem como um serviço público. Bilhetagem eletrônica, tá, gente? Garantindo maior transparência, controle de dados e profissionalização do setor. Segundo ela, a interoperabilidade entre modais é tecnicamente viável, mas ainda enfrenta entraves políticos. Sobre a eletrificação da frota, Maína reconheceu que o Rio está atrasado, mas enxerga uma oportunidade única com o fim dos contratos atuais em 2028. A meta é renovar toda a frota com veículos elétricos até lá, estimando cerca de 5 mil ônibus, em um processo que deve começar nos próximos 3 anos. Falando em ônibus elétrico, São Paulo deve receber mais 100 coletivos elétricos nos próximos 30 dias, elevando a frota de veículos a bateria para cerca de 650, além, claro, dos 210 trólebus já em operação. Com quase 900 veículos não poluentes, a cidade mantém o título de maior frota elétrica do Brasil, mas ainda bem distante da meta de 2,6 mil ônibus prometidos
pelo prefeito Ricardo Nunes no final do ano passado. A prefeitura culpa a Enel pela demora na adequação das garagens e das redes elétricas. Apesar das dificuldades, empresas como Alfa Rodobus, Transcap e Sambaíba continuam recebendo novos modelos elétricos, com destaque para marcas BYD, Eletra e Mercedes-Benz, com carrocerias Marco Polo e Caio. A idade máxima da frota atual foi ampliada de 10 para 13 anos, como medida paliativa. Você já deve ter ouvido falar do novo sistema Flatbus da Mercedes-Benz. Mas afinal de contas, o que é esse sistema? Hoje você descobre aqui no JU. É um novo sistema oficial de telemetria e conectividade da Mercedes-Benz para a gestão de frotas de ônibus. Tem sido item de série em todos os ônibus novos Mercedes-Benz desde janeiro de 2025, incluindo modelos Euro 6 e o elétrico EO500U. Ele é compatível com veículos seminovos fabricados a partir de 2012, via instalação kit retrofit, módulo de telemetria, chicotes e antenas. As principais funcionalidades são monitoramento em tempo real dos sinais do veículo, diagnóstico de falhas e manutenção preventiva, eventos geolocalizados como curvas bruscas, freadas fortes, excesso de velocidade, por exemplo, mapas de rotas percorridas e cercas eletrônicas com alertas de velocidade, gestão de combustível, consumo e hábitos de direção, relatórios automáticos por e-mail, Driver Score, um indicador no painel com 4 métricas, aceleração, frenagem, uniformidade e desaceleração, que ajudam no treinamento de motoristas. Tem também a segurança embarcada, com o monitoramento do uso de tecnologias como o ACC, que é o piloto automático adaptativo, o AEBS, que é a frenagem de emergência, o LDWS, alerta de mudança de faixa, e o ESP, controle de estabilidade. Os dados são protegidos com integridade do sistema, através de leitura direta da rede CAN do veículo, com motor, freios, painel e etc. Há também proteção contra invasões, de acordo com a LGPD e a GDPR, Leis de Proteção de Dados do Brasil e da Europa. Tem a arquitetura com cybersecurity de fábrica e também, no caso do modelo elétrico, o EO500U, existe a monitoria da carga da bateria, monitoria da autonomia e do consumo de energia por quilômetro. E falando em Mercedes-Benz, me surgiu uma dúvida, meu amigo. E aquele novo chassi de micro-ônibus, o LO 1116? Parece que subiu no telhado, né? Já se passaram mais de 6 meses do lançamento e nenhuma empresa ainda adquiriu o modelo. O prefeito de Belém, Igor Normando, deu uma entrevista ao jornal O Liberal sobre o BRT da cidade. Veja na íntegra. O BRT metropolitano deve ser colocado em funcionamento para setembro, outubro, no máximo. Nós devemos até o final do ano, eu acredito que, concluir as obras da Augusto Montenegro, BRT da Augusto Montenegro. E aí, quando acabar essa obra, nós vamos licitar a empresa que vai explorar o BRT metropolitano, fazendo inclusive uma ligação com o BRT metropolitano. Vai ficar, a ideia inclusive é que seja algo que se retroalimente, ou seja, a mesma empresa tentar fazer as duas linhas, ou até mesmo o Estado assumir o BRT Belém integrado com o metropolitano. Estamos fazendo uma discussão ainda de como é que vai ser a operação, mas a nossa obrigação é entregar logo a obra, porque se arrasta há quase 20 anos e a gente precisa acabar. Então, assim, tenho convicção de que o nosso mandato será um mandato que vai entregar de uma vez as obras do BRT e vai botar o BRT para funcionar. Esse é um compromisso que nós temos, inclusive fazendo a ligação dos ônibus convencionais com o BRT e lá na frente, inclusive, fazendo o BRT das águas, que é justamente usar os nossos rios como uma oportunidade de ir e vir das pessoas, fazendo integração com todos os modais. Então a ideia é que a gente possa realmente fazer avançar nesse sentido. Então eu acredito muito que nós vamos conseguir superar esse desafio e virar a página do BRT na nossa cidade. Então eu estou muito convicto, vamos entregar essa obra, vamos botar para funcionar até o final do mandato. O BRT fluvial, a expectativa é que sim, mas isso depende de outros estudos e também de obras estruturantes. O canal traz para você agora como que ficou a distribuição dos novos carros da Suzan Tour, né? A frota nova que ela recebeu recentemente para as suas operações urbanas. Foram 50 carros para Mauá, 30 para Santo André e 21 para Diadema. Ribeirão Pires não vai receber nenhum, nem novo, nem repasse.
Eu recebi essa semana que o PSIL de Londrina, um antigo serviço especial de ônibus que existia na cidade, poderia voltar. Eu recebi a imagem, mas infelizmente não posso postar, né? Para garantir até a segurança da minha fonte. Mas eu tenho aqui um desenho de como que ficaria a nova pintura do tal PSIL, que poderia voltar. Um ônibus até chegou a ser repintado, com esse padrão de pintura, mas o projeto foi engavetado e arquivado. Se realmente vai voltar, eis a questão. Mas, para o pessoal de Londrina, fica aí o gostinho de como poderia ser o novo PSIL, assim podemos dizer. A seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A Aviação Garcia abriu vagas para motoristas rodoviários, agentes de passagens, mecânicos diesel, lavadores, auxiliares de serviços gerais e manobristas em várias cidades. Os requisitos variam por função, com destaque para experiência, CNHD, EAR e curso de transporte de passageiros, no caso dos motoristas. Interessados devem se candidatar pelo site oficial da empresa na seção Trabalhe Conosco. Lembrando que não adianta você enviar o seu currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Uma boa sorte a todos. Agora as ocorrências. O Detro realizou a fiscalização de vários ônibus intermunicipais nos terminais rodoviários de Nova Iguaçu, Campos, Volta Redonda, Friburgo e Petrópolis, no Rio. As ações visam garantir o bom funcionamento e a qualidade do serviço. Em Santa Catarina, um ônibus de fretamento da aviação catarinense foi atingido por um trem. 2 veículos da empresa estavam andando juntos, um atrás do outro. Um passou da linha férrea e o outro parou, devido ao trânsito. O primeiro coletivo até conseguiu passar. O segundo coletivo, se você ver aí nas imagens, ele até conseguiu passar. Porém, um pequeno pedaço da traseira ficou em cima da linha do trem. E aí, meu amigo, não deu outra. O trem veio e bateu na traseira do coletivo. É aquilo, né? O motorista poderia ter evitado essa situação se tivesse parado antes. Faltou ali um pouco de noção de espaço. Um carro do modelo Renault Kwid ficou preso entre 2 ônibus em Mauá, na Grande São Paulo. Ele ficou preso entre um ônibus da Suzantur e um da Piracicabana. Felizmente ninguém ficou ferido, somente danos materiais e o susto. No Rio, um ônibus da FAO bateu contra um carro. O motorista do carro, sob efeito de bebida alcoólica, aparentemente jogou o veículo contra o coletivo. Infelizmente, o condutor do carro veio a falecer. Um motorista da Next Mobilidade foi atingido na cabeça por uma pedra ao tentar reconectar a alavanca de um trólebus à rede elétrica, possivelmente vandalizada por jovens. O caso ocorreu na parada Assembleia em Diadema, Grande São Paulo. O motorista foi socorrido, levou pontos na cabeça e já está em casa. Graças a Deus. A empresa presta assistência e colabora com as autoridades. Um ônibus da linha 105 bateu contra o muro de uma casa no bairro Jacinta Andrade, zona norte de Teresina, lá no Piauí. Ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas. A voz do povo aqui no JO. Veja só essas imagens. Um ônibus da aviação Santa Cecília de Fortaleza trafegando com essa imensa quantidade de fumaça preta saindo do escapamento. Pelo jeito, meu amigo, tá faltando um pouquinho de manutenção aí na empresa, hein? Tá mais pra fumacê da dengue do que pra ônibus urbano, meu amigo. E no Rio? Olha só essa cena inusitada. É o Rio de Janeiro mesmo, né? A porta de um ônibus da Real caiu. A porta caiu, o veículo parou, né? E quem foi buscar? O passageiro, meu amigo. O passageiro foi lá, buscou a porta e tentou colocar lá no lugar. Pelo menos levou a porta pra garagem, né? Tá fácil não, meu filho. É mole não. O sucateamento da frota da Real também, hein? É evidente. Vamos falar de coisa boa? Tem arraiá aqui no JO? Claro que tem, isso. E tá bom demais. Olha só essas imagens da festança lá em Belém, dentro de um busão. O clima é de festa, meu amigo.
Veja só as imagens. Esse aqui já tá conhecido. Vamos lá pra festa junina. Vamos pra festa junina. Ó, tem mingau. Olha o cobrador tá de boa. Gosta dessa parada aí? E bem, mano. Tá uma animada, né, mano? É. E aí, Matheus, quanto tempo já faz essa brincadeira aí? No ano passado tava contigo aí. Com certeza. Hoje, esse ano é o terceiro ano, né, que a gente tá fazendo essa brincadeira de São João, né? Decorando nosso ônibus, dando migué pro nosso passageiro aí. Tava chovendo, né? Agora tá de boa, né? Olha, toda decoração, canarinho aí, ó. Tudo bacana. Eu quero mingau, mostra aqui. Ó. Já ganha o mingau de milho. Já vou ficar só no mingau também aqui, né? Já foi quantos mingau já? Dá um mingau agora pra casa. Cobrador, aí pronto. Passageiro chegando. Grande Cauã. Já foi recepcionado já com... E aí tu embarca também na loucura aqui, né? Olha só. Pronto. Essa cadeira aqui era chamada de copiloto, sabia? Essa aqui... É cadeira... É a minha cadeira. É a tua cadeira? Então vou levantar, pô. Fica à vontade aqui. É a cadeira do copiloto. Qual é o seu nome? Mia. Olha aí, sendo recepcionada pelo mingau. Chegando, finalizando o dia com o mingau, né? Pronto. Um dia... Agora eu tô karatê, botei o chapéu. Agora, pronto. Tá aí. Então, tá rolando sempre os anos. O canarinho todo enfeitado já virou aqui uma tradição. Era o Silas, né? Só que o Silas tava de férias, com você, né? Silas e aqui o pessoal do canarinho. Em breve, novos vídeos. Falou! E esse câmbio aqui? Seria o câmbio reborn? A gente ri para não chorar, né? A crise tá tão tensa em algumas empresas por aí que estão adaptando cabeça de boneca em câmbio de ônibus. É fácil não. Fechando a voz do povo. É um meme engraçado que eu vi no Instagram e eu vou compartilhar com vocês. A Prefeitura do Rio tá achando, né, as mil maravilhas a aviação Mendanha iniciando as operações. E é nesse naipe aqui, meu amigo. Pégaso, pá, acesso negado. Palmares, pá, acesso negado. Mendanha, pode entrar. Mal eles sabem que no fim das contas é tudo a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Complicado, né? O governo do Paraná apresentou o projeto final e definitivo do Terminal Metropolitano de Londrina, que deve iniciar a primeira fase de obras em breve. O terminal vai abrigar todas as linhas metropolitanas da cidade, operadas principalmente por TCR TIL e Viação Garcia. O local ficará de frente para o atual terminal central da cidade, que opera as linhas urbanas TCGL e Londrisul. Esse daí fica lá no cantinho dele. O novo terminal vai ter uma passarela, que vai facilitar a integração e o acesso entre os dois terminais, né, o futuro metropolitano e o TC. As obras devem ser entregues, estima-se, no ano que vem. A construção do Terminal Metropolitano de Londrina é um passo essencial e urgente para organizar o caótico sistema de integração regional. Finalmente, o transporte metropolitano terá a estrutura digna que a população merece. O governo deve garantir que a obra não sofra atrasos e cumpra sua função com qualidade e eficiência. Espera-se que seja uma obra para ajudar e não mais um elefante branco que só serve para palanque político. Agora o noticiário internacional. O futuro dos ônibus articulados está sendo questionado diante dos testes com ônibus conectados em plantoning, que são comboios onde apenas o primeiro veículo tem motorista e os demais são autônomos, conectados via tecnologia da informação. Essa solução, já usada por caminhões, está sendo testada em ônibus urbanos, nos Estados Unidos, na China e na Índia. A Europa também participa dos testes. Apesar de transportarem muitos passageiros, os articulados enfrentam desafios como alto consumo de energia, dificuldades de manobra em ruas estreitas e a necessidade de alternativas para horários com menor demanda. O plantoning surge como uma alternativa para contornar essas limitações e a escassez de motoristas, especialmente na Europa. Na Alemanha, o projeto Minga está testando ônibus elétricos autônomos em Munique. Com investimento de 13 milhões de euros, o plano é iniciar a operação regular entre 2026 e 2027. Os testes usam veículos da Ebusco do modelo 3.0, equipados com tecnologia desenvolvida por centros de pesquisa como o FZI e o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe.
No mês passado, um funcionário da Guidente, na Flórida, controlou remotamente um ônibus autônomo de nível 4, operando a 2.000 quilômetros de distância, no campus da Universidade de Michigan. A operação foi um teste do RMCC, Centro de Controle de Monitoramento Remoto, da Guidente, em parceria com a Adastec, e um ônibus elétrico da falida fabricante canadense Vicinity. O RMCC oferece uma camada humana de segurança, permitindo que um operador monitore vários veículos ao mesmo tempo, como apoio em caso de falhas. O objetivo é tornar a automação nível 4 mais prática, enquanto a automação total nível 5 ainda está em desenvolvimento. O ônibus, chamado de Spartan Express, tem 8 metros de comprimento, 22 assentos, acessibilidade para cadeirantes e é equipado com sensores avançados como o LiDAR, radares, câmeras RGB e tecnologia CV2X. Ele opera no campus da MSU, que possui quase 1.000 quilômetros de ruas adaptadas com infraestrutura V2X, servindo como laboratório para testes de veículos autônomos. O ambiente de testes também inclui pesquisas em biometria, segurança cibernética, comportamento de pedestres, fusão de dados e a aceitação social da automação. O experimento foi considerado bem-sucedido, mesmo com a operação sendo quase em tempo real. A empresa de transporte público Deligny, da região de Flandres, na Bélgica, confirmou a compra de 100 ônibus articulados elétricos da Iveco, que se somam às 141 unidades já existentes do modelo E-Way, de 18 metros de comprimento, já entregues. As novas entregas devem começar no final do ano que vem. O objetivo da empresa de ônibus é alcançar um transporte 100% livre de emissões até 2035. Os novos veículos contarão com recarga USB, rampas elétricas de acessibilidade, climatização aprimorada e telas com informações em tempo real. A Iveco destacou o pedido como sua maior frota de articulados elétricos na Bélgica, reforçando a parceria com a Deligny na transição para um transporte público mais sustentável. A Mercedes-Benz iniciou a comercialização dos modelos O500 na Tailândia e em Taiwan. A reportagem especial de hoje vai falar um pouco da antiga Buscar. Você conhece as filiais e parceiras que a fabricante teve fora do Brasil? Primeiramente, é claro, a Buscar Colômbia, fabricante que, mesmo com a falência da antiga Buscar do Brasil, em 2012, segue operando até os dias atuais, com modelos e administração própria. Na época da antiga Buscar, tínhamos, por exemplo, o Prestige, uma versão colombiana do Elegance. Outra colombiana, a Carrocerias do Ocidente, foi uma parceria entre a Buscar e a fabricante Ocidente para a venda de carrocerias em países latino-americanos. No México, tivemos a Wiza, nome que a Buscar utilizou em suas carrocerias lá na região. Outra mexicana foi a Buscar Azteca. Ela vendia modelos da linha Elbus e Jumbus com características do panorâmico DD 1999. Ainda pelas Américas, a Transbus foi uma parceria entre a Buscar e o governo de Cuba para a importação e distribuição de carrocerias. Nos Estados Unidos, a Buscar firmou uma parceria com a MCI. O principal modelo vendido por lá foi o Midbus, que lá recebeu o nome de Metros. A fabricante Greyhound chegou a receber um protótipo da Buscar, mas acabou não utilizando na composição de suas carrocerias. Tivemos também a Vest Buscar, uma joint venture com a fabricante Vest da Noruega. O foco era a produção de veículos rodoviários. No Oriente Médio, a Buscar, junto da Mercedes-Benz, introduziram um modelo Elegance no mercado por meio da Cisjordânia, com o nome de carrocerias Elba House. Fechando o vídeo, assim como outras montadoras, a Buscar no Brasil tinha uma versão própria do Urbanus Plus para exportação. Era o Interbus Plus. Ficou alguma coisa de fora? Faltou alguma coisa? Fale aqui nos comentários. O canal aceita sugestões de outras marcas, como Marco Polo, Caio, Comil e por aí vai. Caso enviem, mandem também as filiais dos respectivos países.
Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. O nosso destaque do dia é o início das operações da Expresso Nordeste em 2 linhas da aviação real na região de Maringá, ligando a cidade até Diamante do Norte, Paraíso do Norte e Floraí. Estivemos presentes no início das operações e você confere a cobertura completa no canal Ingabus. Pensamento do dia. Se a vida te colocar num ponto final, espere o próximo ônibus. Sempre há outra chance. É a nossa reflexão de hoje. E o nosso recadinho que eu tinha prometido lá no começo do vídeo é sobre o canal Ingabus. Eu postei recentemente por lá uma série de vídeos muito especiais. O fim da aviação real, o início das novas empresas nas linhas que eram da Real, panorâmico DD da Penha, 2 G8 da Penha, o comemorativo do Paraná, o G8 com a pintura padrão, NB1, VistaBus 400, um monte de movimentação, frota nova de Cidade Verde, Torino GV, o F318 lá de Maria Alva, um monte de conteúdo especial. Acessa lá, minha gente, dá uma moral pra gente, deixe seu like, curta e comente bastante. Encerra aqui o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda, se inscreva e, claro, ative as notificações. Para você, uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.